Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre matrizes, né? Vamos começar aí uma sequência de umas 3 aulas falando sobre matrizes, suas propriedades e operações, tá? Bom, matrizes, pessoal, é um tema que é frequentemente abordado, né, por grandes empresas, por grandes... tudo que a gente vai representar que tenha mais de um valor, né, é adotado o sistema de matrizes. Então, tudo gira em torno de informação hoje em dia, né? E essas informações, se elas não estiverem bem organizadas, ou se elas estiverem mal organizadas, né, elas perdem a sua credibilidade, né, perdem o seu valor, né? E para se organizar uma informação, para se organizar uma sequência de dados, a gente utiliza, na maioria das vezes, os bancos de dados, né, que é uma coleção de tabelas, né, que relacionam entre si. Tá? E as matrizes, na maioria das vezes, elas estão relacionadas com essas tabelas. As matrizes, na verdade, elas são tabelas que relacionam os dados numéricos que compõem a tabela. Então a gente vai entender um pouquinho como que a gente utiliza a matriz para representar um conjunto de dados, como que a gente utiliza as matrizes no nosso dia a dia. Então, para começar, vamos imaginar uma situação seguinte, né? Na Copa do Mundo, geralmente, quem acompanha a Copa do Mundo já deve ter visto, os resultados, vitórias, empates, derrota, pontos conquistados de cada seleção, ela é colocada em tabelas, né? E as tabelas seguintes aqui, elas relacionam o desempenho das equipes do grupo E, que é o grupo da seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2018. A gente pode ver que o grupo ele era constituído de Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, né? E a tabela mostra, ao final da fase inicial, que é a fase de grupos, né, da Copa do Mundo, a tabela ela expressa os pontos conquistados em virtude das vitórias, empates e derrotas de cada equipe. Tá? Bom, então se a gente pensar em matrizes, como expressar os dados dessa planilha, né, dessa tabela, em matrizes, né? Então, em matrizes, a gente tem essa seguinte representação, né? Que é uma representação que a gente chama de representação matricial do nosso problema. Então, isso é a representação matricial do grupo E da Copa do Mundo, tá? A gente pode observar, olha, que a primeira coluna dessa matriz, ela está relacionada com a primeira coluna da nossa tabela, que é a coluna de pontos conquistados, tá? A segunda coluna é o número de vitórias, a terceira é de empates e a última de derrotas, tá? Então, observe que as linhas a coluna da matriz representa isso, e as linhas representam cada seleções. A primeira é a seleção brasileira, né, de acordo com a planilha, né, com a tabela. A segunda é da seleção suíça, a terceira é da seleção sérvia e a última é da seleção da Costa Rica. Tá? Então, se a gente quiser saber, por exemplo, olha, quantas vitórias a seleção brasileira teve? A gente vai olhar, olha, a coluna das vitórias e a linha da seleção brasileira, que é a primeira. Então, qual é a coluna da vitória? A segunda. E a linha da seleção brasileira é a primeira. Então, o elemento que representa as vitórias da seleção brasileira é o 2. Então, a seleção brasileira teve 2 vitórias. Quantas derrotas teve a seleção brasileira? Então, ó, a seleção brasileira teve 0 derrotas. Tá? Então, a posição, né, de cada elemento representa uma coisa. Então, por exemplo, o elemento A14, ou seja, o elemento da primeira linha. Então, esse 1 representa a primeira linha, tá? E o 4, que é da quarta coluna, representa o número de derrotas da seleção brasileira, que é o 0, tá? A ideia geral de matrizes é mais ou menos isso. É um quadro como esse, tá? Com m vezes n números ou n vezes elementos, tá? Pode ser números, pode ser qualquer outra coisa. Geralmente a gente vai trabalhar com números, tá? Que são dispostos em m linhas e n colunas, tá? Bom, então, o que é uma matriz, né? Uma matriz A de ordem m por n, então a gente diz que é ordem m por n, que a gente diz assim, é o número de linhas pelo número de colunas, tá? Então, m por n é uma tabela de m vezes n números dispostos em m linhas e n colunas.
E a gente usa essa notação, tá? A matriz A é esse quadro aqui de elementos. A gente usa a notação com colchetes e também usa com um parêntese grandão assim, tá? Bom, a gente usa muito a notação A igual a A e J para simplificar. O que significa essa notação, pessoal? A notação A e J representa o elemento da linha I e coluna J. Então, se eu falo o elemento A22, eu estou falando do elemento da primeira, segunda coluna, primeira, segunda linha ou primeira, segunda coluna, que é esse elemento aqui, tá? Então, a posição IJ representa a linha I, coluna J, tá? Ok. Se o M for igual a N, então se o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente diz que a matriz ela é uma matriz quadrada. E aí a gente fala simplesmente matriz de ordem N, tá? A gente não trabalha com M por N se a matriz tem número de linhas igual ao número de colunas. A gente fala simplesmente matriz de ordem M, tá? E nesse caso, os elementos que possuem índice igual, né, são os elementos da forma A, I, I, em que o J é igual a I, formam a diagonal principal da matriz, tá? Bom, alguns exemplos de matrizes, né? Um exemplo aqui que a gente viu, né? Que representa o grupo lá da Copa do Mundo. A gente tem, por exemplo, a matriz A. A gente tem uma matriz B. Uma outra matriz aqui, C. E uma matriz D. Notem o seguinte, ó. A matriz A, ela tem uma linha, duas linhas. Ela tem uma coluna, duas colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 2. Então, a matriz A é 2 por 2. Então, ela tem 2 vezes 2, que é igual a 4 elementos. O número de elementos é exatamente multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, né? A matriz B, por exemplo, ela tem duas linhas. B tem duas linhas. Quantas colunas? Olha, 1, 2, 3. 3 colunas. Então, a matriz B ela tem 2 vezes 3, que é igual a 6 elementos, tá? A matriz C, por sua vez, ela tem 1, 2, 3 linhas e apenas uma coluna. Então, ela é uma matriz 3 por 1. A matriz D, ela tem 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 3. Então, ela tem 9 elementos, tá? Então, são alguns exemplos de matrizes. Um exemplo aqui para a gente exercitar um pouquinho, olha. Uma matriz possui 40 elementos e a diferença entre a quantidade de colunas e de linhas é 3. Determine a ordem dessa matriz. Então, olha, vamos começar assim. A gente tem uma matriz, a gente não conhece a ordem dela. Então, vamos supor que A seja uma matriz. Vamos supor que ela seja M por N. A gente tem que descobrir o valor de M e N. Então, se ela tem M linhas e N colunas, então, a gente sabe que o produto de M vezes N é o número de elementos que foi dado. Ó, ela possui 40 elementos. Então, ela possui 40 elementos, tá? Então, quando eu digo a matriz possui 40 elementos, significa que quando eu multiplico M por N, dá 40. E por outro lado, a gente falou que a diferença entre a quantidade de colunas e de linhas é 3. Então, a quantidade de colunas menos a quantidade de linhas é 3. Tá? Então, daí a gente tem o seguinte. O M de navio é 3 mais M, né, da equação. E, substituindo, então, se M vezes N é 40, então a gente tem M vezes 3 mais M igual a 40. Substituindo o valor de N, né? O N é dado por 3 mais M. Então, a gente chega numa equação de segundo grau. M ao quadrado, né? M vezes M, mais 3 vezes M, menos 40 igual a 0. Então, a gente chega numa equação de segundo grau. Como que a gente resolve? Usando a fórmula de Bhaskara. Então, resolvendo usando a fórmula de Bhaskara, a gente tem, olha, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC.
Então, o delta é o b ao quadrado, que vai dar 9, né? Lembrando, né? A é 1, o b é 3 e o c é menos 40. Então, 9 menos 4 vezes a vezes o c. Então, o nosso delta deu 9 mais 4 vezes 4, 16, que é 160. Então, o delta é 169. Ok, se o delta é 169, a gente chega então que o m é menos b. Bom, deixa eu passar para outro slide aqui, para agilizar. Então, a gente quer saber o valor de m. Como é que a gente calcula o valor de m? Olha, o valor de m será m igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, m será menos 3 mais ou menos raiz de 169 sobre 2. Ou seja, m igual a menos 3 mais ou menos raiz de 169, 13 sobre 2. Então, a gente acha o valor de m. Olha, a gente tem duas opções. O m pode ser menos 3 mais 13, 10 dividido por 2, 5. Ou menos 3 com menos 13, menos 16 dividido por 2, menos 8. Então, a gente tem duas opções. M igual a 5 ou m igual a menos 8. Mas observe que a gente está falando de ordem de uma matriz. A ordem de uma matriz não pode ser negativo. Então, a gente exclui a possibilidade do m igual a menos 8. Então, nos resta apenas que o m é 5. E daí, se o m é 5, né, o n, na verdade, que é 3 mais m, implica, então, que o n vale 8, que é 3 mais 5. Então, a gente encontra que a nossa matriz tem 5 linhas, que é m, e 8 colunas. É uma matriz 5 por 8, tá? Então, eu dei uma matriz, dei a quantidade de elementos que possui nessa matriz e a diferença entre linhas e colunas. E aí a gente consegue calcular a ordem dessa matriz, tá? Bom, um outro exemplo muito comum a gente encontrar em livros, inclusive em algumas provas de vestibular, prova de Enem. Considere a matriz A, ou seja, a matriz A, dada dessa forma aí. Né? A é igual a IJ, 3 por 2, tal que a IJ é dessa forma. Então, olha, eu quero escrever a matriz A, 3 por 2, tal que cada elemento A e J é dado por menos 1 elevado a I mais J, se o I for menor ou igual a J. E ele é 3I menos J, se o I for maior do que J. Então, observem, pessoal, que a matriz, a formulação da matriz, vai depender da posição de cada elemento. Cada posição vai depender do I e do J. Cada elemento vai depender do I e do J, que é a posição do elemento. Então, vamos fazer bem devagar. Olha, a nossa matriz, a gente sabe que ela é 3 por 2. Então, olha, vamos escrever aqui, olha, a matriz A, ela é 3 por 2. Então, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é A11, A12, linha 1. A21, A22, linha 2. A31, A32, linha 3. Então, agora o que a gente tem que fazer é calcular esses elementos. A11, A12, A21, A22, A31 e A32. Então, vamos calcular. Quem é A11? Olha, o I vale 1, o J também. Então, I é igual a J. Então, onde que a gente olha agora? Aqui só encaixa para I maior. Então, a gente vai olhar aqui, ó, I menor ou igual. Então, inclui o igual. Então, se o I for igual a J, a gente vai usar essa expressão. Menos 1 elevado ao I mais J. 1 mais 1. Então, isso é menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, a gente encontra que o A11 é 1. Quem será o A12? Olha, A12. O I é 1 e o J é 2. Então, o I é menor do que J. Continuamos na primeira. Então, é menos 1 elevado a 1 mais 2, porque o I é menor do que J.
E isso é menos 1 ao cubo, que é menos 1. Então, o A12 é menos 1. Quem será, então, agora o A21? Olha, o I é 2, o J é 1. Então, o I é maior do que J. Então, eu não estou mais no primeiro caso aqui, ó. Estou no segundo caso. O I é maior do que J. O I é 2 e o J é 1, porque é o elemento A21. Então, o I, J. Então, se eu estou no segundo, eu vou usar a segunda expressão. Olha lá. É 3 vezes o I menos o J. 3 vezes 2, 5. Menos 1, 4. Então, a gente tem o A21 é 4. Quem será o A22? Olha, nesse caso, o I e J são iguais. Então, a gente volta de novo para a primeira. I e J são iguais. Então, eu vou fazer menos 1 elevado a I mais J. Menos 1 elevado a 4, que é 1. Então, a gente tem aqui que o A22 é 1. Quem será o A31? Tá vendo que eu estou calculando todos os elementos da matriz, né? Quem será o A31? Olha, o I é 3, o J é 1. Então, o I é maior do que J. I é 3, J é 1. I é maior. Então, se o I é maior, eu vou de novo para a segunda. É 3 vezes o I menos o J. 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. Então, eu descubro o A31. É 8. Para finalizar, o A32. Quem é o A32? Olha, I é 3, J é 2. O I continua maior do que J, então eu vou fazer 3 vezes 3 menos 2, que é o 3 vezes I menos J. E isso dá 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Ou seja, o A32 vale 7. Então, quem é a nossa matriz A? Eu venho aqui e só vou substituir, olha. A11 a gente calculou, deu 1. A12 a gente calculou, deu menos 1. A21 a gente calculou, deu 4. A22 deu 1. A31 deu 8. E A32 deu 7. Então, essa é a nossa matriz procurada. É muito comum, pessoal, alguém vê a conta e pergunta, então sempre eu vou substituir nessa expressão. Não. Essa expressão é a expressão que eu dei para vocês. Olha, vocês vão construir a matriz com base nesses dados aqui, com base nisso que eu estou te fornecendo de informação. Eu posso trocar, eu posso colocar, olha, A e J é 1 se I foi igual a J e I se I for diferente de J. É outra matriz, tá? Cada matriz tem uma característica diferente. Ok. Bom, no estudo de matrizes, pessoal, uma coisa muito importante é compreender e identificar algumas matrizes que a gente chama de especiais. A gente vai ver daqui a pouco, quando for calcular um determinante, quando a gente for falar de igualdade, é importante você saber identificar algumas matrizes que a gente chama de especiais. Tá? Então, a gente vai apresentar aqui uma sequência de matrizes que possui algumas características que as tornam ou a que fazem com que elas recebam nomes especiais. Tá? Primeira dela, a gente até já comentou, que é a matriz que a gente chama de matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? O nome já diz. É aquela matriz que forma um quadrado. Tá? É aquela matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. É a matriz que possui o mesmo número de linhas e de colunas. Tá? Nesse caso, a gente nem fala que a matriz é de ordem m por m. A gente fala simplesmente, olha, a matriz de ordem n. Que a gente especifica apenas o número de linhas dela, porque o número de colunas é idêntico, tá? Então, recapitulando, uma matriz é quadrada se o número de linhas é igual ao número de colunas. No caso de matriz quadrada, a gente tem uma coisa que a gente chama de diagonal principal e diagonal secundária. O que é a diagonal principal? São os elementos que o índice I é igual ao índice J. São os elementos da diagonal principal mesmo. Quando a gente faz uma matriz, a gente vai ver que tem uma diagonal que é uma diagonal comprida, né? A diagonal da matriz. Essa diagonal é chamada de diagonal principal. E a secundária é a outra que é perpendicular a ela, né? É a matriz, é a diagonal em que os índices I mais J sempre somam N mais 1. Então, alguns exemplos de matrizes quadradas. Olha, a matriz quadrada de ordem 2. Essa matriz A, por exemplo, é um exemplo.
Olha, essa é a diagonal principal, essa é a diagonal secundária, tá? Então, aqui você tem a diagonal principal, aqui você tem a diagonal secundária, tá? Então, diagonal secundária. Aí a gente tem também exemplo de matriz, por exemplo, quadrada de ordem 3. Quem é a matriz quadrada de ordem 3? O item B é um exemplo. A diagonal principal e a diagonal secundária. Tá? De uma forma geral, pessoal, toda matriz quadrada de ordem 2, né, é dessa forma, né? A, B, C, D. Isso é uma matriz quadrada de ordem 2. A gente pode pensar na matriz quadrada de ordem 3, matriz quadrada de ordem 4, de ordem 5, de ordem que a gente desejar, tá? O importante é a gente ter na cabeça o seguinte: matriz quadrada é uma matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas, tá? Bom, outros tipos de matrizes especiais vão surgir ao longo da aula, e dois deles na verdade, são duas matrizes que são bem simples. São as matrizes que a gente chama de matriz linha e matriz coluna. O próprio nome já nos diz o que é. O que é matriz linha? É aquela matriz que ela é uma linha. É uma matriz que possui apenas uma linha, tá? Então é uma matriz linha. Matriz coluna, o nome também já diz, é uma matriz que possui uma coluna, ou seja, ela é uma coluna, tá? Então, o que é uma matriz linha? É a matriz que possui m igual a 1, ou seja, uma linha. O que é matriz coluna? É a matriz que o número de colunas é 1, tá? Exemplos, né? Essa matriz D é uma matriz linha. Observe, olha, ela é uma linha, né? Só tem uma linha. O que é uma matriz coluna? O item a matriz E, por exemplo, é a matriz coluna. Olha, ela tem uma coluna. Tem duas linhas e uma coluna, tá? Então, é bem fácil mesmo de identificar as matrizes linhas e matrizes colunas. Bom, agora, dentro das matrizes triangulares, das matrizes quadradas, tem algumas matrizes especiais. A gente vai ver a diagonal daqui a pouco. Uma delas é o que a gente chama de matriz triangular, tá? Dada uma matriz quadrada, então atentem-se, matriz triangular só está definido quando a matriz é quadrada. Dada uma matriz quadrada de ordem n, tá? Ela é triangular se todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são nulos, tá? Ou seja, o AIJ é zero se o I for menor do que J, ou AIJ é zero para I maior do que J, tá? Então, pessoal, a matriz triangular, ela tem uma característica de formar um triângulo de zero, abaixo ou acima da diagonal principal. Beleza? Em alguns livros vai trazer a notação de triangular superior, triangular inferior. O que é triangular superior, pessoal? Triangular superior é a matriz que só tem, ela é toda nula abaixo da diagonal principal. Então ela tem números diferentes de zero acima da diagonal principal. Ela é triangular inferior se acontecer o contrário, ela for zero acima da diagonal. Então ela só tem números não nulos abaixo da diagonal principal, tá? Mas, observe, não há necessidade de fazer a diferenciação, triangular inferior, triangular superior, isso não é importante. O que é importante é, uma matriz quadrada é triangular se todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são nulos. Então, aqui a gente tem dois exemplos. A matriz A, ela é uma matriz triangular inferior. Observe que tem um triângulo de zeros acima da diagonal principal. Note, tem um zero aqui. Não tem importância. O que importa é ela tem um triângulo de zeros acima da diagonal principal. E ela é quadrada, tá? Segundo, a matriz B, ela é uma matriz triangular superior de ordem 2, olha. Tem um triângulo de zeros aqui embaixo da diagonal principal, tá? É muito comum a gente ver alguns colegas fazendo confusão com o seguinte, olha. 1, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 1. Ou coloca 0. Note, essa matriz ela é uma matriz triangular superior. Tem um triângulo de zeros. Não importa, tem um 0 aqui, tem outro 0 aqui, tem 0 aqui, tem 0 aqui. Não tem importância, tá? O importante é, abaixo da diagonal principal é nula. Acima, observe, tem 1. Olha, e se fosse 0 aqui, professor? A gente vai entrar no segundo caso de matrizes agora, tá? Então, matriz triangular é uma matriz quadrada que possui os elementos abaixo ou acima da diagonal principal nulos. Tá? Bom, dentro dessas matrizes, né, vem o caso que eu falei com vocês, que é 0 acima e abaixo. Né? A gente tem a definição de matriz diagonal. Novamente, matriz quadrada é chamada de diagonal se os elementos abaixo e acima da diagonal principal são zeros. Então, observe a diferença. Triangular, os elementos abaixo ou acima são nulos. Quadrada, diagonal é abaixo e acima da diagonal principal são nulos. Em outras palavras, a matriz possui elemento não nulo apenas na diagonal principal. Apenas na diagonal principal aparecem elementos não nulos. Podem aparecer elementos nulos na diagonal principal? Pode. Tá? O importante é que fora da diagonal principal não aparece elemento não nulo. Então, matriz diagonal é aquela matriz que os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Então, pessoal, observe. Matriz triangular é aquela que os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são nulos. Matriz diagonal, os elementos abaixo e acima são nulos. Então, a gente pode concluir que as matrizes diagonais estão dentro das matrizes triangulares, tá? Porque elas, para ser triangular, basta ser 0 abaixo ou acima. A diagonal é 0 nos dois. Um exemplo, né, de uma matriz diagonal está aqui, né? Essa matriz A, olha. A diagonal principal está aqui. Ela é 0 acima e é 0 abaixo dessa diagonal, tá? Note que tem um 0 aqui na diagonal principal. Isso não é problema, tá? O importante é que ela é 0 abaixo e acima da diagonal principal, ok? Dois casos particulares de matriz diagonal são muito importantes e também levam nomes especiais. Primeiro, matriz identidade. O que é a matriz identidade, pessoal? É aquela matriz diagonal que a diagonal é constituída de 1, apenas o número 1. Então, o que é a matriz, por exemplo, identidade de ordem 2? Olha, a matriz identidade de ordem 2 é a matriz 1 na diagonal principal, 0 fora. O que é a matriz identidade de ordem 3? Olha, na diagonal principal você sempre coloca 1, fora você coloca 0. Então, essa é a matriz identidade de ordem 3, tá? Então, a matriz identidade é a matriz diagonal cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1. Tá? O que é a matriz nula? A matriz nula, o nome já diz, é a matriz que todos os elementos são nulos, inclusive da diagonal principal. Tá? Todos os elementos são nulos, caracteriza a matriz nula. Tá? Então, pessoal, fiquem atentos. Matriz identidade, muito importante, inclusive, no contexto de matriz. É a matriz diagonal, cuja diagonal principal é constituída de elementos iguais a 1. Matriz nula é a matriz diagonal que todos os elementos são nulos, inclusive da diagonal principal. Ok. Então, pessoal, com a definição, com a nomenclatura dada a tantas matrizes, é importante a gente saber também fazer operações com essas matrizes. Tá? Então é importante a gente saber como que soma matrizes, como que subtrai matrizes, como multiplica por um número, como faz igualdades, tá? Hoje a gente vai ver como faz igualdade entre matrizes, tá? Então vamos lá. Dada duas matrizes, tá? De mesma ordem, então fiquem atentos a esses detalhes. Olha, duas matrizes de mesma ordem, ou seja, elas são do mesmo tipo. Então as duas têm o mesmo número de linhas
e o mesmo número de colunas. Então, se elas são da mesma ordem, se cada elemento de A for igual ao elemento da mesma posição de B, a gente diz que A e B são iguais. Matematicamente falando, se A é uma matriz A e J, B é uma matriz B e J, quando que A é igual a B? Olha, o M tem que ser igual a P, ou seja, tem que ter o mesmo número de linhas. O N tem que ser igual a Q, ou seja, tem que ter o mesmo número de colunas. E os elementos A e J têm que ser iguais. Ou seja, a matriz tem que, se você tem que olhar para uma e para outra, tem que ter é como se fosse um espelho, são iguais, são idênticas. Tudo que você vê em uma, você vê na outra. Mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, elementos iguais, tá? E detalhe, elementos iguais nas posições. Então, o primeiro elemento tem que ser igual ao primeiro, o segundo tem que ser igual ao segundo. E assim sucessivamente. Tá? Vamos fazer um exemplo para tentar entender isso. Olha, determine os valores de x e y reais de forma que essa matriz M seja igual, então falando em igualdade, igual à matriz identidade de ordem 2. Tá? Então, olha, queremos encontrar x e y, tá? Queremos encontrar x e y de forma que o M seja igual à matriz identidade de ordem 2. Só retomando do que a gente acabou de ver. Quem é a matriz identidade de ordem 2? Olha, é a matriz diagonal que na diagonal principal aparecem os elementos iguais a 1. Então, eu quero que a minha matriz seja igual à matriz identidade. Primeira coisa que eu vou observar, olha. Primeiras coisas que eu vou observar. Qual é a ordem da matriz M? A matriz M é quadrada, então faz sentido comparar ela com a identidade, porque, lembra, a matriz identidade ela é uma matriz diagonal, então ela é uma matriz quadrada. Então, a primeira coisa, a matriz M ela é quadrada, então faz sentido comparar. De ordem 2. Se ela é de ordem 2 e a identidade também é de ordem 2, faz sentido comparar uma com a outra, porque o número de linhas de uma vai ser igual ao número de linhas da outra. Colunas de uma igual a colunas da outra. Então faz sentido comparar essas duas matrizes. Então essa é a primeira verificação. Segundo fato, elementos de mesma posição devem ser iguais. Note que quem é o elemento da posição primeira linha, segunda coluna da matriz M? 0. Primeira linha, segunda coluna, 0. Quem é o elemento correspondente na matriz identidade? É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, também é 0. Então, já são iguais. Ok, se são iguais, há chances das matrizes serem iguais. Olhe para o elemento A21. Na matriz identidade é 0, na matriz M também. Se caso, pessoal, aparecesse aqui no lugar desse 0 um 8, por exemplo, ou aparecesse no lugar desse 0 aqui um 10, já não tem como as matrizes serem iguais. Aqui é 10, aqui é 0, nunca que 10 vai ser igual a 0. Então não tem chance. Tá? Então, diante disso, a gente tem chances. Olha, 0, 0, 0, 0. Para que as matrizes sejam iguais agora, então, eu tenho que comparar aqueles elementos que estão faltando. Então, a gente deve ter o quê? Devemos ter, olha, o elemento da posição 1, 1 da matriz M, que é 2x mais 9, igual ao elemento 1, 1 da matriz identidade, que é 1. O elemento da posição 2, 2 da matriz M, que é 5y menos 14, que é esse cara, tem que ser igual ao elemento 2, 2 da matriz identidade, que também é 1. Então, a gente tem aqui um sisteminha de equações, olha. Menos 2x mais 9 igual a 1, então menos 2x tem que ser igual. Passo o 9 para o outro lado, menos 8. Em y, 5y vai ser igual a, passo o 14 para o outro lado somando, né, porque está negativo, dá 15. Então, a gente descobre que o x é menos 8
dividido por menos 2. Menos por menos mais. 8 por 2, 4. E o y é 15 dividido por 5, que é 3. Então, pessoal, se x for igual a 4 e y for igual a 3, a gente tem m igual a matriz identidade de ordem 2. Então, quais são os valores de y de forma que as matrizes são iguais? X igual a 4, y igual a 3. A gente pode até testar, olha, substitui o x por 4. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 9, 1. Então, aqui vai virar 1. 5 vezes 3, 15 menos 14, 1. Então, a matriz fica 1, 0, 0, 1, que é exatamente a matriz identidade. Tá bom? Então, pessoal, igualdade de matriz, muito fácil de trabalhar. Só tem que ficar atento para os detalhes. Matriz tem que ser de mesma ordem, tá? As duas matrizes têm que ser de mesma ordem. Cada elemento, os elementos da posição de cada uma das matrizes devem ser iguais, tá? Então, cada elemento de uma matriz tem que ser igual a cada elemento da outra matriz. Bom, continuando aqui com alguns nomes, a gente tem as matrizes transpostas e as matrizes simétricas. O que vem a ser uma matriz transposta? Tá? A ideia de matriz transposta é de transpor uma matriz dada. Então, dada uma matriz, a sua transposta é aquela matriz em que a gente troca linha por colunas. Tá? A gente vai pegar as linhas da matriz e transformar em colunas. Tá? Então, matriz transposta, que a gente denota por AT. Óbvio, se A é M por N, A tem M linhas e N colunas, A transposta vai ter N linhas e M colunas, então é o contrário, tá? É a matriz obtida da matriz A, trocando-se as linhas pelas colunas, tá? Se quando a gente fazer essa troca não alterar nada na matriz, ou seja, trocando linha por coluna, a matriz A e a matriz transposta ainda forem iguais, então observe, já que eu vou ter que fazer igualdade, as matrizes têm que ser quadradas, tá? A matriz é simétrica. Então, uma matriz simétrica é uma matriz quadrada, tá? Que possui transposta igual a ela mesma. A igual a AT. Então, exemplos aqui abaixo, ó, essa matriz A, ela não é simétrica. Por que ela não é simétrica? Vejamos, olha. Ao fazer A transposta, eu vou pegar a primeira linha e jogar aqui para a primeira coluna, olha, 1, 1, 0. Vou pegar a segunda linha, transformar em segunda coluna, 0 menos 2, 0. Vou pegar a terceira linha e transformar em terceira coluna. Note que ao fazer isso, as matrizes são diferentes, olha, aqui é 0 e nessa é 1, já é diferente. Então, A e A transpostas são diferentes, ou seja, a matriz A não é simétrica. Por outro lado, se a gente pegar a matriz B, 1, 2, 2, 5, vamos calcular a transposta. Então, eu vou pegar essa linha e colocar em coluna. Essa linha e vou colocar em coluna. Ao fazer isso, note que a gente encontrou a mesma matriz. Olha, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 5, 5. Então, a gente encontrou a mesma matriz. Então, o B transposto é igual ao B. Se o B transposto é igual ao B, a matriz B é simétrica. A gente diz que é uma matriz simétrica, tá? Bom, mais um exemplo aqui para a gente juntar os conhecimentos adquiridos nessa aula, né? Considere a matriz AIJ 4 por 3. Então, a gente tem uma matriz de 4 linhas e 3 colunas. Dada por AIJ igual a J menos I ao quadrado. Item A. Escreva a matriz A. Então, vamos lá. A nossa matriz, os elementos, é dada por A e J igual a J menos I ao quadrado. Então, J menos I ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de forma até mais rápida. Olha, a matriz A, ela é 4 por 3. Então, temos 4 linhas e 3 colunas. Então, é A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32,
3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Ô, Aldo, da onde que você tirou que a matriz é isso? Olha, a matriz A é de ordem 4 por 3, está falando aqui. Bom, cada elemento vai ser dado pelo j menos i ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é o primeiro elemento? É o A, 1, 1. Então, o j é 1 e o i também. Então, o j menos i ao quadrado. Segundo, A, 1, 2. J é 2, o i é 1. Então, 2 menos 1 ao quadrado. A, 1, 3. O j é 3 e o i é 1. Então, 3 menos 1 ao quadrado. Estou só substituindo. A, 2, 1. J é 1, o i é 2. Então, 1 menos 2 ao quadrado. A, 2, 2. O j é 2 e o i também é 2. Então, 2 menos 2 ao quadrado. Estou só substituindo aqui os índices. Ó. A, 2, 3. O j é 3 e o i é 2. Então, 3 menos 2 ao quadrado. Tá? A, 3, 1. O j é 1 e o i é 3. A, 3, 2. O j é 2 e o i é 3. A, 3, 3. O j é 3 e o i também. A, 4, 1. O j é 1 e o i é 4. A, 4, 2. O j é 2 e o i é 4. A, 4, 3. O j é 3 e o i é 4. Então, é só fazer a continha e escrever a matriz. Olha, 1 menos 1 quadrado, 0. 2 menos 1 quadrado é 2 menos 1, que é 1. 3 menos 1 quadrado é 3 menos 2, 3 menos 1, que é 2. 1 menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 1 menos 4, menos 3. 2 menos 2 ao quadrado, 4. 2 menos 2, menos 2. 3 menos 2 ao quadrado, 4. 3 menos 4, menos 1. Terceira linha. 1 menos 3 quadrado, 9. 1 menos 9, menos 8. 2 menos 3 quadrado, 9. 2 menos 9, menos 7. 3 menos 3 quadrado, 9. 3 menos 3, menos 9, menos 6. E a última, que é 1 menos 4 ao quadrado, 16. 1 menos 16, menos 15. 2 menos 16, menos 14. E 3 menos 16, menos 13. Então, essa é a matriz que a gente está procurando, que é a matriz A. Ok? Item B, a gente pergunta, a matriz A ela é diagonal ou triangular? Olha, não é diagonal e nem triangular. Por quê? Não é zero nem abaixo nem acima da diagonal principal, tá? Não é nula, nem abaixo e nem acima da diagonal principal. Item C. Determine o valor desse lambda aí, ó. A11 vezes A43 elevado a 2021. Então, vou escrever ele aqui. A11 vezes A43 elevado a 2021 menos 2 vezes A23 elevado a 2021 dividido por A13. Então, pessoal, a gente já calculou esses elementos. É só substituir, olha. Quem é A11? É o primeiro elemento da matriz, ó, 0. Quem é A43? Ó, é o elemento da linha 4, coluna 3, menos 13. Menos 2 vezes A23 é o elemento da segunda linha, terceira coluna, que é menos 1, elevado a 2021, dividido por A13, que é o elemento da primeira linha, terceira coluna, que é o 2. Bom, 0 vezes qualquer coisa, não precisa nem de calcular a potência, isso é 0.
2 vezes menos 1. 2021 é um número ímpar. Menos 1 elevado a um número ímpar é menos 1, dividido por 2. Então, o lambda é igual a menos vezes menos mais 2 vezes 1, 2, dividido por 2, que é 1. Então, esse número lambda é igual a 1, tá? Então, pessoal, basicamente é saber construir a matriz, conhecer as nomenclaturas das matrizes, né? Saber o que é uma matriz diagonal, o que é uma matriz triangular, e determinar, fazer uma continha aí com os valores que você errou, que você calculou, perdão. Tá? Então, é só fazer umas continhas aí com os valores calculados. Ok. Um último exemplo, determine o valor de x de modo que a gente tenha uma igualdade entre essas matrizes. Então, olha, vamos só recordar. Para ter igualdade, a matriz tem que ser da mesma ordem. Essa tem 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3 colunas. Essa tem 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3 colunas. Então, ok. Faz sentido comparar as matrizes. Segundo, olha, aqui já é 0, aqui também. Aqui é 2, aqui também. Aqui é 3, aqui também. Aqui é 0, aqui também. Aqui é 4, aqui também. Aqui é 1, aqui também. Então, ok. Temos chance das matrizes serem iguais. Então, vamos analisar onde aparecem variáveis, tá? Então, o que a gente deve ter? X ao quadrado, que é o elemento da primeira posição, igual a 8x menos 15, que é o elemento da primeira posição da outra matriz. 2x, que é o elemento central, tem que ser igual a esse elemento. 3x menos 9 tem que ser igual a 0. Tá? Então, eu vou até colocar aqui em outra cor, ó. Em azul, a primeira igualdade. Em vermelho, olha, 2x tem que ser igual a 6, que é o elemento da mesma posição. E vou colocar aqui em verde, 3x menos 9 tem que ser igual ao elemento da sua posição, que é 0. Então, é só resolver esse sistema de equações, olha. Passando para o mesmo lado, olha, x² menos 8x mais 15 igual a 0. 2x igual a 6, então o x tem que ser 3. 3x menos 9 igual a 0, implica que 3x é igual a 9. Então, a gente tem x² menos 8x mais 15 igual a 0, x igual a 3, e na última também nos dá x igual a 3. Então, olha, pela última equação, o x tem que ser igual a 3. Então, não precisa nem resolver a equação, basta verificar se x igual a 3 satisfaz essa equação. Olha, substituindo, x igual a 3, temos. Então, é só substituir. 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 mais 15. Isso é igual a 3 ao quadrado, 9, menos 8 vezes 3, 27. Perdão, 8 vezes 3, 8 vezes 3, 24, mais 15. 9 menos 24, menos 15. Mais 15, 0. Então, o x igual a 3 satisfaz a equação de cima. Então, x tem que ser igual a 3, é a resposta. Tá? Então, o valor de x, para que as duas matrizes sejam iguais, é x igual a 3. Tá bom? Então, é só um exemplo prático. O que a gente usou? Definição de igualdade de matrizes. Tá? E um pouco de conhecimento aqui, né, de resolução de equações. Uma outra forma de fazer isso aqui, pessoal, seria resolver a equação. Olha, x² menos 8x mais 15 igual a 0. Você pode usar delta, usar Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser 4. Então, se o delta é 4, o x é igual a menos b, então vai dar 8, mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Então, x é 8 mais ou menos 2 sobre 2. Então, se a gente resolver, ó, 8 mais 2, 10 dividido por 2, 5. 8 menos 2, 6 dividido por 2, 3. Então, a gente tem duas opções. O x é 3 ou o x é 5. Só que pela outra equação, o x é 3. Então, nos resta
x igual a 3. Então, a gente vai excluir o x igual a 5. Eu digo isso porque pode ser que, quando vocês resolverem, pode ser que na hora que vocês vão igualar as matrizes, a gente encontre um sistema da seguinte forma, olha, x² menos 8x mais 15 igual a 0, e x² menos 9, por exemplo, sei lá, menos 25, igual a 0. Vamos supor que em um outro exemplo hipotético, a gente chega nisso. Então, vocês vão resolver as duas equações. Olha, em cima a gente acabou de resolver. X é 3 ou x é 5. Na segunda, x² é 25, então o x é 5 ou o x é menos 5. Então, a gente vai olhar o valor de x que resolve as duas equações, que no caso é o que tem em comum, olha, x igual a 5. Então, por isso que eu quis fazer esse exemplo para vocês. Então, pessoal, usa a identidade, usa a igualdade de matriz, usa o que a gente construiu aqui hoje, e a partir daí você vai chegar em equações do primeiro ou do segundo grau que a gente sabe resolver. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente falou um pouquinho aí sobre a parte inicial de matriz, para que serve, onde que se usa. Falamos um pouquinho de igualdade de matriz e também de alguns tipos de matrizes especiais que são muito importantes aí no estudo de matrizes, tá bom? Grande abraço a todos e até uma próxima.